Olá, eu sou a Aline de Campos, sou sócia fundadora da Gets Done Soluções Educacionais e essa é a introdução ao curso Gamificação e Experiências de Aprendizagem. Vamos parar para pensar um pouco. Você costumava jogar na sua infância? Você ainda joga hoje em dia? Com que frequência você joga? Que tipo de jogos você joga? Os jogos eles podem nos proporcionar questões relacionadas a atividades exploratórias, ao trabalho em equipe, à resolução de problemas, uma sensação de reconhecimento e pertencimento, também trabalhar com a sensação de triunfo, estados de surpresa, estímulo à imaginação, além de processos onde a gente pode compartilhar, curtir e relaxar. Tudo isso está muito relacionado à experiência. As sensações que a gente tem enquanto está jogando, as emoções que são despertadas e os processos cognitivos que são trabalhados. E quando a gente fala de jogos, nós estamos falando de estruturas, regras e estética. A gente sabe quais são as regras, a gente aceita essas regras e participa de acordo com elas. Nós entendemos aquela estrutura e a forma como a gente tem que se comportar para que a gente chegue nos objetivos daquele jogo. E também temos a estética que vai nos ajudar a imergir dentro desse processo. Dentro dessa estrutura geral dos jogos, nós temos 3 conceitos chaves, que são as dinâmicas, as mecânicas e os componentes de jogos. Então, partindo do princípio que a gente se apega muito aos jogos, a gente está sempre muito imerso em processos que têm a ver com jogos, como que a gente pode usar esse potencial em outras áreas? A resposta, então, é justamente a gamificação. Para definir o que é gamificação, a gente pode pensar de uma forma bem simples, de que nós vamos pegar elementos que são reconhecidos dentro de uma estrutura de jogos e nós vamos aplicar em outras áreas que não são jogos. Então, utilizar um jogo para algum fim não é a mesma coisa que gamificação. A gamificação ela faz uso de alguns recursos que vão ser as dinâmicas, as mecânicas e os componentes, e ela serve para trazer uma maior motivação, um maior divertimento e trabalhar com graus de desafio dentro de tarefas e processos que podem ser os mais variados nas mais diversas áreas. Vamos pensar mais um pouco. Onde você identifica a gamificação no seu dia a dia? A gente pode perceber gamificação em várias áreas do conhecimento hoje em dia. Dentro do marketing digital, do e-commerce, os programas de fidelidade que são tão desenvolvidos, os recursos humanos, a área de gerenciamento de projetos, gestão corporativa de empresas, as redes sociais, aplicativos, utilitários e, óbvio, a educação. Alguns exemplos que a gente pode trazer aqui são tanto exemplos com o uso de tecnologias quanto exemplos sem o uso de tecnologia. Essa é uma questão muito relevante, porque a gente não necessariamente precisa de tecnologias para realizar processos de gamificação, embora as tecnologias auxiliem muito no desenvolvimento de experiências gamificadas. A gente pode trazer como exemplos, então, o escotismo, que sempre usou o processo de vencer etapas, vencer desafios e conseguir emblemas que demonstravam as habilidades que estavam sendo desenvolvidas. Programas de fidelidade como os desenvolvidos pela Starbucks, que trazem recompensas tangíveis, onde você pode trocar a pontuação por algumas vantagens dentro da rede de cafeterias. E também um programa de quilômetros de vantagem de postos de gasolina que são muito utilizados. Mas nós temos também o âmbito dos ambientes digitais gamificados. O Foursquare foi um dos primeiros que surgiu. Ele era baseado na questão de fazer check-ins em espaços específicos e a gente ia ganhando então emblemas que iam demonstrando a nossa vivência naqueles espaços. Outra questão é o Duolingo, que é um ambiente para a educação, para o aprendizado de idiomas, que usa muitos recursos de gamificação. E aí nós temos alguns outros para outras atividades, por exemplo, a questão de desenvolvimento de bons hábitos, como o Aptica, a questão de saúde, como o Runkeeper, o Waze para um processo colaborativo de geolocalização e o Rappi para serviços e atendimentos para compras. Vamos falar um pouco mais sobre esses ambientes. São coisas que a gente vai ver com maior profundidade nos próximos módulos, mas aqui de uma forma geral, vamos tentar diferenciar quais são esses 3 elementos principais dentro da gamificação.
Então nós temos as mecânicas, as dinâmicas e os componentes. As mecânicas, elas são processos que vão guiar as ações e vão gerar o engajamento dos jogadores. Elas estão relacionadas com as atividades geradoras de motivação, tanto intrínsecas quanto extrínsecas. Esses elementos, eles podem ser, por exemplo, narrativas, que vão conduzir uma história dentro daquela estrutura, processos de progressão, que vão dar um motor de incentivo para a pessoa permanecer dentro daquele processo, os relacionamentos, que vão fazer com que haja um incentivo, um apoio mútuo, e as emoções que são despertadas. As dinâmicas, elas vão dar conta das interações entre os usuários e as mecânicas, tanto no processo individual quanto no processo em conjunto, quando é o caso de processos mais sociais. Esses aspectos, eles devem ser gerenciados durante toda a experiência, e a gente vai ter elementos como turnos, desafios, recompensas tangíveis e intangíveis, processos de vitória, elementos de sorte, de surpresa. E os componentes, eles são os processos que tangibilizam exatamente as ações relacionadas às dinâmicas e às mecânicas dos jogos. Então, esses elementos que são específicos da lógica e das estruturas de jogos, eles podem ser vinculados com pontuações, com emblemas, bens virtuais, né? Medalhas, avatares e todos esses outros elementos que a gente vai ver passo a passo, ponto a ponto, mais adiante nos próximos módulos. Então, como a gamificação pode ajudar? Eu falei anteriormente que um dos elementos muito presentes da questão da gamificação é o estímulo à motivação. E aí nós temos dois processos de motivação que podem ser disparados a partir de processos de gamificação. Nós temos a motivação extrínseca, que ela é originada por questões externas. Ela tem como ponto de partida o desejo de obter recompensas, que vão ser reconhecimento social, bens materiais, ou seja, recompensas mais tangíveis. E, em geral, ela acontece quando alguém ou alguma coisa determina ao sujeito a ação que deve ser feita. Então, elas são disparadas por processos externos que nos impactam internamente e fazem com que a gente tenha algum comportamento. Elas podem ser despertadas por pontuações, por premiações, classificações, status sociais. Esses processos, eles estão relacionados ao behaviorismo, que é a área da psicologia que vai observar as respostas externas aos estímulos. Já a motivação intrínseca, ela é originada pelo próprio sujeito. Então, ela vem dentro da vontade própria, dos interesses, desafios, envolvimentos, processos relacionados à curiosidade, entretenimento, prazer. Vai numa questão de satisfazer as curiosidades e as oportunidades para desenvolver novas habilidades e aprender coisas novas. Assim, elas podem ser despertadas internamente por um senso de altruísmo, de cooperação, um senso de pertencimento, e elas estão associadas à área de conhecimento do cognitivismo, que se ocupa de estudar esses estados mentais e o que motiva internamente as pessoas a se comportar de uma maneira ou de outra. A gente vai ver mais a fundo como que esses elementos se relacionam, como os elementos da gamificação podem ativar tanto a motivação intrínseca quanto extrínseca, quais são também os problemas dentro desses processos de ativação e como a gente pode usar isso da melhor forma possível dentro da área de educação. Então, eu te convido a gente seguir para os próximos módulos. Se você quiser trocar algumas ideias, aqui estão meus contatos. E siga a gente na nossa página do Facebook da GetStand para ficar ligado nos outros cursos que nós vamos oferecer ainda esse ano.